Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Ingrid e eu sou uma brasileira que mora aqui na Alemanha. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês e contar as minhas experiências e te dizer se é melhor estudar alemão na Alemanha ou se é melhor estudar alemão no Brasil. Em um dos últimos vídeos aqui do canal, eu respondi algumas perguntinhas, lá do meu Instagram, que inclusive se você ainda não me segue, vai lá. É só me procurar @IngridPelagrinha, tá? Vou deixar aqui pra vocês irem lá conferir. E quando eu tiver mais perguntinhas, vocês podem participar. Mas basicamente, muitas pessoas me perguntam se é melhor eu estudar alemão no Brasil ou se é melhor estudar alemão aqui na Alemanha, né? O que vale a pena? E como eu estudei um pouquinho de alemão no Brasil, eu posso compartilhar com vocês as minhas experiências. Mas é bom sempre lembrar, gente, que tudo que eu falo aqui no canal, sobretudo, é com base no meu pensamento, na minha opinião e também nas minhas experiências, que é o que eu vivi e que eu estou vivendo, né? Uma das coisas que eu já percebi é que quando a gente estuda um segundo idioma ou um terceiro idioma, sendo ele não o inglês, porque é muito comum no Brasil a gente estudar o inglês, né? Mas quando a gente estuda um outro idioma, normalmente é porque a gente precisa para algo. Ou para você, que você tem vontade de estudar no país tal, ou você tem vontade de morar lá, trabalhar, o que for. Mas nunca é assim, igual o inglês, né? Porque o inglês a gente estuda, vou estudar inglês porque todo mundo estuda inglês, porque também o inglês é o idioma mundial, né? Mas o alemão não, né, meus amigos? Então, normalmente tem um motivo pra gente estudar o alemão. E um pouquinho antes de eu me mudar aqui pra Alemanha, né, eu comecei a pesquisar algumas escolas de alemão no Brasil. Porque, né, gente, já tinha, assim, um pensamento que, né, Gabriel já morava aqui, pra quem não sabe, Gabriel é meu marido, então a gente já tava pensando, né, que eu viria pra cá um dia. E o que aconteceu que ele me falou, Ingrid, é melhor você realmente procurar uma escola de alemão pra não chegar aqui tão despreparado. E eu falei, claro, mas no alemão no Brasil, rapidinho, vou, chegar na Alemanha abafando, né? Eu achei o quê que eu ia? Ai, nossa. Ai, gente. Bateu uma tristeza aqui agora, só de lembrar. Mas, bom, o que aconteceu foi que eu comecei a procurar as escolas e que eu queria um professor ou uma professora que tivesse alguma descendência alemã ou que tivesse alguma experiência aqui na Alemanha ou algum país que fala alemão, porque na minha cabeça isso facilitaria a minha vida, que o professor poderia me ajudar muito mais e também tirar as minhas dúvidas, né? Só que, gente, não é bem assim, hoje eu já não penso isso, tá bom? Mas, eu me matriculei numa escola. Nessa escola tinha aulas em grupo, não tinha aulas particulares, tá? E pra mim, na minha cabeça, ia super funcionar, assim, aulas em grupo. Eu sempre estudei em grupo quando eu estudei inglês, então tava tranquilo. Só que o que aconteceu? As aulas, elas eram completamente ministradas em português. Inclusive, era o meu primeiro contato que eu tive com o alemão, eu posso dizer assim, real, sabe? Porque quando eu tinha vindo aqui pra Alemanha em 2017, eu não falei em alemão porque eu não sabia nada, eu só falava Guten Morgen, ou que mais, eu falava Danke. Então, assim, gente, são coisinhas básicas que a gente aprende pra sobreviver, sabe? Mas eu não sabia nada, essa é a verdade, mesmo que eu tinha vindo pra cá. E essa escola que eu tive aula era uma escola que era uma escola normal, assim, como se fosse uma escola normal de inglês. Não era um Goethe, não sei nem como fala, da vida, né? Que você tem aulas aí todos os dias da semana, várias aulas, e é como se fosse uma Sprachschule, né? Que é uma escola de idiomas aqui da Alemanha. Não é assim. As aulas que eu tive era uma vez na semana só, que eu acho que era melhor pra mim, porque era um pouco longe da minha casa. Só que, no geral, isso não é bom, porque eu só praticava no dia da aula e depois eu só fazia lição, assim, bem meia boca, e eu não me esforçava tanto, sabe? Eu não tinha muita noção do que tinha na minha frente, sabe? O que eu tinha que fazer, gente, eu tinha zero noção. Inclusive, eu nem sabia dos nivelamentos, né? Que aqui na Europa, muitas pessoas não sabem, mas a gente fala A1, daí também em algumas escolas tem o A1.1 e o A1.2. Daí se você completa esse módulo, né, no geral é o nível A1. E também tem o A2, o B1, o B2, o C1 e também tem muitos casos que tem o C2, tá? Aqui na Alemanha, o A1 e o A2 é um básico,
eu diria, tá? É um básico para você sobreviver ali. O B1, ele é um intermediário. Aí quando você chega no B2, ele já é mais junto com o C1, porque daí ele já é, né, quando você já tá falando ali, avançada. Então eu não tinha noção disso, gente. A experiência que eu tive no Brasil, ela foi muito básica mesmo. E hoje, se eu fosse começar a estudar alemão, eu procuraria com certeza um professor particular, tá? Porque eu acho que o professor particular, ele vai tirar diretamente as suas dúvidas e ele vai, sabe, resolver o seu problema. E na minha aula em grupo, não era muito legal, porque os níveis das pessoas eram mais diferentes. Era uma turma, assim, acho que com 4 pessoas, gente. Então, foi uma experiência bem ok, foi bem interessante. Muitas vezes a minha professora, ela tentava ser mais boazinha, eu acho, a minha professora do Brasil, e ela não me corrigia tanto. E eu cheguei aqui com alguns problemas, sabe? E o professor particular, ele não vai deixar esse tipo de coisa passar. Hoje em dia eu já encontrei vários professores brasileiros que dão aula de alemão particular, online. Então assim, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, que isso é bem legal também. E eu tinha falado assim pra vocês que depende, né, estudar alemão na Alemanha ou no Brasil. O que eu diria pra você é, caso você esteja vindo aqui pra trabalhar, você já tem um contrato de trabalho e você, por exemplo, precisa falar alemão, tá, gente? O que eu diria pra você, estude alemão antes de vir pra Alemanha. Sim, estude. Mesmo que você vá estudar aqui, é muito importante você chegar um pouco mais preparado, sabe? E mesmo se você for trabalhar em inglês, eu indicaria muito você, sempre que possível, buscar, né, formas de estudar alemão. Agora, se por acaso você tá vindo para acompanhar alguém, no caso seu marido, sua esposa, e você pode tirar esse tempo para você estudar alemão, a melhor opção, tá, gente? Na minha cabeça é você estudar alemão aqui, numa escola de alemão, mas Sprachschule, que é uma escola de idiomas. E o que eu estudei no Brasil, eu acredito que não tenha influenciado tanto a minha vida aqui na Alemanha. Talvez se você pensa, eu vou me preparar, mas quando eu chegar na Alemanha eu vou estudar alemão. Talvez eu diria pra você assim, estuda em casa, mas se você vai ter esse tempo quando você chegar na Alemanha, guarda esse dinheiro pra investir aqui, sabe? E assim, né, gente, é claro que cada pessoa tem uma situação de vida diferente. E com relação a tudo isso que eu acabei de falar aqui pra vocês, eu diria, se você pode tirar esse tempo pra estudar, no meu ponto de vista, com relação agora a custo e benefício, eu acho que vale mais a pena estudar aqui na Alemanha. É claro que se a gente for converter, hoje em dia a gente não vale a pena. Mas, por exemplo, se você vem morar aqui por uma casa de trabalho, da família e tudo mais, no meu ponto de vista vale a pena estudar alemão na Alemanha, tá bom? Mas caso você precise se preparar antes, faça aula com um professor particular e tem muitos por aí, tanto no YouTube quanto também na internet. É só vocês darem um Google que vai ficar tudo muito certinho. Bom, gente, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nesse vídeo, tirado as dúvidas de vocês e que vocês possam fazer a melhor decisão para vocês, tá bom? Me conta aqui embaixo se vocês tiveram alguma experiência também estudando no Brasil, se foi boa, se foi ruim, e também me conta com relação à experiência aqui na Alemanha, porque provavelmente um dos próximos vídeos vai ser eu falando sobre as minhas experiências estudando alemão por aqui. Então, se vocês gostaram, já deixa aquele like, tá? Se inscreva aqui no canal e também ativa as notificações, porque temos vídeos aqui toda semana, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!